Quando a gente exclama, até com tristeza, que o brasileiro cria pouco, copia mal e corrompe tudo, complementando que tudo que se diz aqui chama-se de desenvolvimento, progresso, é envolvimento insustentável. Nós vamos dar aqui um exemplo, porque nós sabemos que o nosso trabalho de educação ambiental chega a todos os países do mundo por intermédio da internet e de um blog, dcmbrasil.blogspot.com, que já está completando esse mês 6 milhões de visualizações. E a gente está vendo aqui um exemplo, um mau exemplo. Isso aqui é o que ele chama de barreiro, que é um pequeno açude. Todos os anos, quando chove suficiente para arrastar terras desses altos, esse pequeno açude é soterrado, totalmente soterrado. Então, terminado a chuva, o barreiro não tem água, porque não tem espaço para armazenar água aqui. Ela foge por vários vetores, não só para a atmosfera, principalmente agora com o aquecimento global, mas também para o chão, que a gente vê que é um terreno arenoso. Aí o homem cria isso aí na expectativa de que vai ter água aqui armazenada para quando chegar o verão seco, que pode durar 240 dias sem chuvas, ele vai ter água aqui para o gado beber, e não tem. Então a gente vê uma propriedade dessa com cerca de 100 hectares de terra. Em cada baixada dessa tem um troço desse. Na maioria dos anos não enche e todos secam ao mesmo tempo. Porque a fuga de água aqui é extraordinária. A gente vai falar de água, mas isso aí não pode ser água. A gente vê que é um troço, uma cor estranha. Porque esse líquido, além da massa orgânica dissolvida que tem aí, plantas e excremento de animais, do gado principalmente, ela tem também esse terreno leitoso, esse da cor de leite, branquicento, cinzento, que vai... Esse solo é tão fino, microscópico, que ele se dissolve, que ele fica na água, fazendo parte da molécula desse líquido. É o que nós chamamos de água no estado lixo. E a gente vê aqui, então todos os anos ele vem e manda uma máquina aqui, gasta dinheiro para tirar essa areia do assoreamento, aqui por onde passou a máquina, na expectativa de que vai juntar água durante o inverno, que é o tempo das chuvas, e vai ter água armazenada nesse buraco do chão para que possa dar para o seu gado. Tá aqui, foi feito recentemente, tirado essa terra do assoreamento, tirado para ver se aumentava o espaço para armazenar o da chuva, e não vai ter chuva suficiente para encher, para começo de conversa, porque não é verdadeiramente um riacho, mas uma baixada. E o mais incrível que a gente quer mostrar como o homem é destruidor, nós estamos vendo aquela serra lá na frente, aqui no agreste, e apesar da distância a gente vê a quantidade de copas, de árvores enormes que existe ali. Aquela mesma massa vegetal que existia ali, existia aqui. E a gente vê só tem apenas juazeiros dispersos, porque o homem deixa, porque o juazeiro tem a capacidade de se manter enfolhado, fazendo sombra, na maior parte do verão seco, que aqui, como a gente disse, pode durar 240 dias. Quando todas as outras plantas liberam as folhas, secam, morrem, o juazeiro permanece enfolhado. Então ele deixa aquela planta chamada juazeiro para fazer sombra para o gado no verão. A madeira também do juazeiro não serve para nada. Não serve para estaca de cerca, não serve para carpintaria e não serve para lenha. Então é uma madeira que não tem aplicação
no uso do homem. As folhas também, mesmo que sejam comestíveis, o gado não consegue alcançar, porque o juazeiro normalmente é uma árvore de grande porte, cresce. E o homem poderia até usar uma tecnologia para coletar essas folhas para alimentar seu gado. Porque na época do verão seco, que a gente diz aqui, todas essas plantas aqui que a gente está vendo estão mortas, não tem folha nenhuma, é tudo seco, pelado. Ele poderia usar o juazeiro, tirar as folhas do juazeiro, já que ele tem essa capacidade de se enfolhar mesmo sem chuvas. Mas o homem não pensa nisso, é a revelia, vai jogando o gado aí, vai fazendo as suas estrepulias, tentando criar, na sua expectativa, criar água para o gado beber, e não cria, porque a água vem da chuva. E agora mesmo a gente vê que nem praticamente não escorreu água desses altos. A água que chegou ali naquele buraco é água que caiu diretamente da nuvem, das chuvas, durante as chuvas que já aconteceram aqui no ano de 2025, de janeiro até agora. Provavelmente 120 milímetros em várias chuvas de 20 milímetros, de 10 milímetros, de 5 milímetros. Então essa chuva não escorre água dos altos. Só escorreu aqui na área da bacia do açude, na bacia direta do açude, porque o terreno, que é arenoso, foi arrancado pela lana do trator para fazer a parede do açude, a parede do barreiro, e ficou esse chão duro, que é o subsolo. A gente vê que aqui não nasce nem planta porque é o subsolo, que foi o solo arrancado, que estava sobre o subsolo, e ficou essa parte dura que com qualquer chuvinha de 10 milímetros escorre água ali para aquele buraco, aquela baixada, aquela depressão. Mas a gente vê que o homem realmente não sabe utilizar os recursos que dispõe para se beneficiar deles. Pelo contrário, toda a sua tecnologia aqui foi usada para inutilizar a obra. Está aqui, a erosão na parte do solo foi total. Vai arrastando todo esse solo lá para baixo, porque é um terreno arenoso, enquanto que o subsolo vai ficando aí, e a água pode escorrer, a água da chuva, quando se precipita nesse chão duro. E a gente vê a parede de terra, que é feita de areia, não é terra, a parede é areia mesmo. Então, se por acaso tivesse água, chuva suficiente para encher esse açude, a água ia verter por essa terra solta, que é a terra da parede, não tem compactação, e a água ia embora. Então realmente só tem malefício. A obra do homem só trouxe malefício. Tentaram botar um pouco de terra aqui para subir a parede, mas depois desistiram, que viu que não vale a pena. Não adianta cavar isso aí, porque se não tem chuva para encher o açude, e se enchesse, ele vai desaparecer, a água vai sumir imediatamente, quer dizer que isso aqui é uma obra inútil. Mas tem tecnologia que o homem poderia utilizar, se soubesse e quisesse, para captar água diretamente da nuvem, sem perda, sem fuga, sem contaminação. Mas aí já é outra história, e o homem talvez não tenha capacidade de entender, porque, como a gente disse, o brasileiro pouco cria, mal copia, e tudo corrompe em envolvimento insustentável.